A DC possui 7 grandes forças positivas e 7 grandes forças negativas, e essas forças são as responsáveis por permitir a vida, por dar sentimento e movimento para as coisas, além de dar inteligência e muito mais. E tão importante quanto isso é o fato de que essas forças são as responsáveis por dar os poderes de muitos dos heróis. Grande parte ou até a totalidade dos poderes de personagens como o Caçador de Marte, a Mulher Maravilha e o Flash vem exatamente dessas fontes. E embora essas fontes sejam muito interessantes, elas geram muitas dúvidas. E se quiser entender mais sobre elas, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E galera, esse é um vídeo para responder a algumas dúvidas com relação às 7 forças fundamentais do multiverso DC, que eu falo nesse vídeo que vocês podem ver na tela. Nele, eu explico em detalhes essas forças e quem são os personagens que tiram seus poderes delas. Vale a pena conferir. Mas agora, vamos às dúvidas que eu vi aqui no canal e também no Instagram. E uma dúvida muito recorrente é: existe diferença de poder entre elas? Quais são as mais poderosas? Um personagem que use uma determinada força será necessariamente mais forte do que um personagem que use uma outra força? Então vamos lá. Existe sim algumas forças maiores e mais poderosas do que outras. Por exemplo, podemos perceber que dentre as mais poderosas está a Esfera dos Deuses. Afinal, essa é a fonte de todo ser mágico, como o Senhor Destino, além de seres muito poderosos como a Ravenna. Fora também que é o que dá poder aos anjos, demônios e entidades como o Espectro e Vingador Fantasma. Fora também que é a fonte de seres muito mais poderosos do que os membros da Liga, como é o caso do Yuga Khan e os Perpétuos. Ela é a fonte de quase todos os poderes cósmicos e mágicos do multiverso, e portanto ela é uma fonte que se destaca das outras. Assim como a superestrutura, que dá os poderes para seres da quinta e sexta dimensões, que estão basicamente no topo da hierarquia de poder do multiverso. Essas forças são certamente mais poderosas do que as demais. Mas isso não quer dizer que quem acesse essas energias serão mais fortes do que os demais. E vamos dar um exemplo. O Constantine, quando usa suas magias, está usando o poder da Esfera dos Deuses, mas isso não quer dizer que ele seja mais forte do que o Aquaman, que tira os seus poderes da Força Vital, nem que o Caçador de Marte, que tira os seus poderes do Inconsciente Coletivo, e nem do que o Flash, que tira os seus poderes da Força de Aceleração. E essa variação acontece porque depende de quanto que um personagem consegue pegar dessa força e o quão bem ele consegue dominá-la. E então, um usuário da força mais fraca pode vencer o usuário da força mais forte. Isso se ele utilizar uma grande parte do poder da mesma e dominar melhor do que o seu adversário. E por isso, a fonte de poder não determina o mais forte. E quem diz, ai, mas ele é mais forte porque domina a força X, essa pessoa está simplesmente tentando favorecer o personagem que ela gosta mais, porque isso não é verdade. E outra dúvida que eu vi aqui nos comentários foi com relação à facilidade de dominar uma dessas forças. Então, existe alguma força mais fácil de se dominar ou de se usar? E essa resposta não é tão simples. Porque veja bem, para um Homomage, a Esfera dos Deuses é a mais fácil, graças à sua aptidão à magia. Mas para um Elemental, o mais fácil é a Força Vital. E para um Marciano, é o Inconsciente Coletivo. E por isso, de certa forma, depende. Porém, podemos dizer que algumas fontes são mais fáceis de acessar do que outras. Por exemplo, qualquer ser bem treinado pode usar a magia em algum grau. Mas não é qualquer ser que usa a Força Vital. Se você não for um Atlante ou um Elemental, você não vai usar essa força, a menos que algo bem exótico aconteça com você, como é o caso de algum acidente que mude a sua genética, que foi o que aconteceu com o Monstro do Pântano, a Era Venenosa e o Mutano. Você também, dificilmente, usaria o poder do espectro emocional sem um anel de lanterna, e para usar o poder da superestrutura dimensional, só nascendo na quinta ou na sexta dimensão.
Então sim, existe diferença na dificuldade de acessar e provavelmente para controlar também. E uma última série de pergunta é: todo o poder dos heróis vem diretamente de uma dessas forças? E quem não pega seus poderes dela são necessariamente mais fracos? Veja bem, nem todo mundo pega os seus poderes diretamente dessas fontes. Existem outras fontes de poder que não são as fundamentais, e eu trarei em outro vídeo. E também, o poder pode vir de forma indireta dessas fontes. Por exemplo, o poder do Superman não vem diretamente de nenhuma dessas fontes, mas possivelmente pode vir indiretamente da soma de algumas dessas forças, como é o caso da força vital, da fé e etc, já que a função biológica tem muita relação com essas forças. Mas isso quer dizer que esses personagens são mais fracos do que aqueles que pegam seus poderes de uma das fontes fundamentais? E a resposta é um enfático não! O Capitão Átomo, por exemplo, não tira os seus poderes de nenhuma dessas fontes, e ele é capaz de trucidar 90% dos personagens que tiram seus poderes dessas fontes. Além disso, temos que nos lembrar de algumas coisas, como o do Apex Lex, que foi uma versão do Lex Luthor que contava com os poderes do Caçador de Marte, o que inclui o inconsciente coletivo e que chegou a ter acesso a pelo menos algumas das 7 forças negativas. E o resultado foi que ele ficou tão poderoso que ele deu uma surra em vários personagens que tiram seus poderes das forças positivas, como é o caso do Flash. E me digam, quem foi o único cara que equilibrou a luta no mano a mano com Apex Lex? Foi o Superman, que não tira o seu poder de nenhuma dessas forças. E também temos que lembrar de uma personagem chamada Molly the Keeper, que estava usando 4 das 7 forças fundamentais, o que incluía o espectro emocional, que dá poderes aos Lanternas, a força vital, que dá os poderes para o Aquaman, a esfera dos deuses, que dá poder para a Mulher Maravilha, e também a força de aceleração, que dá os poderes para o Flash. E ela atacou usando essas 4 forças somadas. E adivinha quem parou esse ataque? O Superman! E para isso ele só usou a visão de calor. E eu vejo muita gente falando que só porque o Flash acessa a força de aceleração, ele nunca deveria ser vencido, porque ela é infinita. E para essa galera eu só digo uma coisa: porra nenhuma! Ela não é infinita, não é insuperável e todo personagem, incluindo ele, pode ser vencido. E eu não estou julgando quem acha o Flash o mais poderoso da liga, porque eu realmente não me importo com isso. Você pode achar o Flash, o Superman, a Mulher Maravilha, o Caçador de Marte, ou seja lá quem for o mais forte da liga, não tem problema. Mas alegar que alguém, seja lá quem for, é o mais forte só por causa da fonte, tá errado. Errou. Errou feio, errou rude. Mas então era isso que eu queria falar com vocês, espero que tenham gostado, e se gostaram, lembre-se de deixar um like e se inscrever, para não perder os próximos lançamentos e para nos dar uma força. E se vocês gostarem de vídeos como esse, de pergunta e resposta, deixe nos comentários que eu posso fazer mais. Conto com o apoio de todos e até a próxima!